Olá, pessoal do sexto ano. Então, eu vou fazer este vídeo, estou fazendo esse vídeo para explicar a correção da aula do dia 2 de agosto. Pedia para calcular o mínimo múltiplo comum utilizando o método prático. Então, vamos lá. Na letra A, pede para calcular o mínimo entre 2 e 3. Então, vocês têm que lembrar o seguinte: os números pares são os que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. E nós temos também os números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Como que são chamados esses números que é divisível por 1 e por ele mesmo? São chamados de números primos. Quais que são eles? O 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19 e assim por diante, tá? Então, depois da barra vertical aqui, só pode aparecer números primos, só pode aparecer estes números aqui, tá? Então, vamos lá. Lembrando que todos os números pares são divisíveis por 2. 2 é um número par, então eu começo a divisão pelo 2. 2 divide por 2 dá 1, e o 3 não divide pelo 2. O 3 não está na tabuada do 2, pessoal, então ele não é divisível pelo 2. Então, nós vamos copiar. Agora, o 3, ele não é, mais número par, então não se divide mais pelo 2. O 3 é um número primo. Número primo só se divide por 1 e por ele mesmo. Então, esse 3 se divide pelo 3. Baixo o 1 e 3 dividido por 3 dá 1. Acabou o meu cálculo quando eu conseguir apenas número 1 aqui no finalzinho. E agora, nós vamos multiplicar esses dois valores. 2 vezes 3 é 6. Então, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6. Vamos para a letra B. O mínimo entre 2 e 4. Tanto 2 quanto 4 são números pares. Todo par se divide por 2. 2 dividido por 2 é 1 e 4 dividido por 2 é 2. 2 só se divide por ele mesmo. Então, eu vou colocar o 2 aqui de novo. Baixo o número 1, 2 divide por 2, 1. Ó, acabou meu cálculo quando eu fico somente com o número 1 aqui. E multiplicamos agora. 2 vezes 2, 4. Então, 4 é o MMC entre 2 e 4. Agora, a letra C, entre o 2 e o 12. Começa a divisão pelo 2, porque os dois números são pares. 2 divide por 2 fica 1. 12 divide por 2 é 6. 6 é par, continua a divisão pelo 2. Baixo 1, 6 divide por 2, 3. E o 3 só se divide por ele mesmo, então eu coloco o 3 aqui. Baixo 1, 3 por 3, 1. Acabou meu cálculo, porque eu fiquei apenas com o número 1. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 3 são 12. Pronto. 12 é o MMC entre 2 e 12. Agora, entre o 3 e o 12. 12 é um número par. Todo par se divide por 2. 3 não se divide pelo 2, porque na tabuada do 2 nós não temos o 3. Então, copio o 3. 12 divide por 2 são 6. 6 é par, continua então a divisão pelo 2. 3 não divide pelo 2, copia. 6 divide por 2, 3. Não tenho mais par, então eu não posso mais colocar o número 2 aqui. Passo para o próximo número primo que existe. O 3 só é divisível por ele mesmo, né? Ele é divisível por 1 e por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1.
3 por 3, 1. Agora, multiplicamos aqui. 2 vezes 2 é 4 e 4 vezes 3 são 12. Pronto, tá feito. Entre o 3 e o 12, o MMC é 12. Agora, entre o 2 e o 5. 2 é par, começamos, então, a divisão pelo 2. 2 divide por 2 é 1. 5 não se divide pelo 2. Eu não tenho 5 na tabuada do 2. Então, nós copiamos. E esse 5 só se divide por ele mesmo. Baixamos o 1. 5 por 5, 1. 2 vezes 5, 10. Então, 10 é o MMC entre o 2 e o 5. Agora, o MMC entre o 10 e o 15. 10 é um número par. Tenho que começar a divisão pelo 2. 10 dividido por 2 é 5. 15 não tem na tabuada do 2, então eu vou copiar, quer dizer que o 15 não é divisível pelo 2. Olha só, eu não tenho mais número par aqui, então eles não são divisíveis pelo 2. Será que tem algum número aqui divisível pelo 3? Tem. O 15 está na tabuada do 3. 5 não se divide pelo 3, eu copio. 15 dividido por 3 dá 5. E o 5 só pode ser divisível por ele mesmo, né? 5 dividido por 5 é 1. 5 por 5, 1. 2 vezes 3 são 6. E 6 vezes 5 são 30. Prontinho. Entre o 10 e o 15, o mínimo é 30. Vamos continuar. Entre o 5 e o 10. 10 é um número par. E todo par se divide por 2. Então, eu vou começar a divisão pelo 2. 5 dividido por 2 não dá, né? Não tem o 5 na tabuada do 2, então o 5 não é divisível pelo 2. 10 divididos por 2 é 5. E o 5 se divide por 5, que vai dar 1. Agora, 2 vezes 5, 10. Pronto. 10 é o mínimo múltiplo comum entre o 5 e o 10. Letra H. Entre o 3 e o 15. Vamos calcular o MMC. Não temos número par, né? O 3 e o 15, eles não são pares. Como eles não são pares, eu não posso começar a divisão aqui pelo 2. Eu passo para o próximo número primo que existe, que é o 3. E tem algum número ali que é divisível pelo 3? Sim, estes dois números. 3 dividido por 3 dá 1, e 15 divide por 3 dá 5. E o 5 só se divide por ele mesmo. 1, vou baixar o 1, né? 5 dividido por 5 dá 1. Terminou meu cálculo, porque terminou aqui em 1, certo? E agora, o que que nós vamos fazer com esses números aqui? Vamos multiplicar. 3 vezes 5, 15. Letra I. Calcular o MMC entre o 5 e o 25. Não são números pares, não se divide pelo 2. Será que tem algum número divisível pelo próximo número primo, que é o 3? Não, né? 5 e 25 não tem na tabuada do 3. Então, eles não são divisíveis pelo 3. Qual é o próximo número primo que existe depois do 3? O 5. Então, o 5 e o 25, eles são divisíveis pelo 5. 5 divide por 5 dá 1. 25 por 5 dá 5. E este 5 vai se dividir por ele mesmo. Baixo 1, 5 por 5, 1. Multiplicamos 5 vezes 5, 25. 25 é o mínimo múltiplo comum entre o número 5 e o 25. E se for com 3 números para calcular o MMC? Nós vamos proceder da mesma maneira.
Primeira coisa é verificar se tem número par. E tem, né? Olha só, o 2 e o 6 são pares. Então, eu começo a divisão pelo 2. 2 dividido por 2 dá 1. 3 não está na tabuada do 2, então eu copio, quer dizer que o 3 não é divisível pelo 2. E 6 divididos por 2 é 3. Agora, ó, não temos mais números pares, não continuamos a divisão aqui pelo 2. Passamos para um próximo número primo, que é o 3, e nós temos números que se dividem pelo 3. Baixo 1, 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1. Multiplicamos, 2 vezes 3 são 6. Então, o MMC entre 2, 3 e 6 é 6. Letra K. 4, 8 e 10. Os três números são pares. Começamos a divisão pelo 2. 4 dividido por 2 é 2. 8 por 2 é 4. E 10 por 2 é 5. Ainda tenho números pares, continuo pelo 2. 2 dividido por 2 é 1. 4 dividido por 2 é 2. E o 5 não se divide pelo 2, eu copio. Ainda tem o número 2 que é par, continuo a divisão pelo 2. Baixo 1, 2 por 2 dá 1, 5 por 2 não é divisível, então eu copio. E o 5 se divide por ele mesmo. 1, 1, 5 por 5, 1. Agora, nós vamos multiplicar. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 2 são 8. E 8 vezes 5 é 40. Então, 40 é o MMC entre 4, 8 e 10, certo? Agora, vamos para o cálculo do MMC entre o 6, o 12 e o 15. Temos dois números pares, começo a divisão pelo 2. Se tem número par, tem que fazer a divisão pelo 2, tá, pessoal? 6 divide pelo 2 é 3. 12 divide pelo 2 é 6. 15 não tem na tabuada do 2, quer dizer que o 15 não é divisível pelo 2. Olha, o 6 é par, continua a divisão pelo 2. O 3 e o 15 não são divisíveis pelo 2, eu copio. E 6 dividido por 2 é 3. Olha só, não temos mais aqui pares, então não se divide mais pelo 2. Mas temos números que se dividem pelo 3. 3 divide por 3 dá 1, 3 divide por 3 dá 1, e 15 divide por 3 dá 5. E o 5 nós vamos dividir por ele mesmo. Baixamos os dois números 1, 5 por 5 dá 1. Terminou o cálculo quando eu fico somente com números 1, certo? Agora é multiplicação. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 são 12, e 12 vezes 5 é 60. Então, 60 é o mínimo múltiplo comum entre o 6, o 12 e o 15. Vamos continuar. Cálculo do MMC entre 3, 4 e 5. Primeira coisa é verificar se tem número par. E temos, né? É o 4. Se tem par, tem que fazer a divisão pelo 2. 3 não se divide pelo 2, então eu copio. 4 dividido por 2 é 2 e 5 não é divisível pelo 2. Copio 5, então. O 2 é par, continua a divisão pelo 2. Copio 3 e o 5. 2 divide por 2 é 1. O 3 e o 5 eu copiei porque eles não são divisíveis pelo 2, né? Olha só, 3 e 5 não são mais divisíveis pelo 2, porque eles não são pares. Então, este 3, eu vou dividir ele por 3. 3 por 3 dá 1, copio 1. 5 por 3 não dá para dividir, porque não tem na tabuada do 3 o número 5, eu copio. E este 5 é divisível por 5. Baixo esses dois números 1,
5 por 5 dá 1. Agora é multiplicação. 2 vezes 2 são 4. 4 vezes 3 são 12. E 12 vezes 5 são 60. Certo? E agora, o mínimo entre 10, 15 e 20. Olha só, o 10 e o 20 são pares, então tem que começar a divisão pelo 2. 10 divide por 2 é 5. 15 não divide pelo 2, eu copio. 20 divide por 2 é 10. 10 é par, continua a divisão pelo 2. 5 não divide pelo 2, eu copio. 15 não se divide pelo 2, eu copio. E 10 divide por 2 dá 5. Olha só, 5, 15 e 5. Não temos mais pares, não se divide mais pelo 2. Mas eu tenho o número 15 que se divide pelo 3. 5 dividido por 3 não dá, copio. 15 divide por 3 dá 5. E 5 não é divisível pelo 3, copio. Por que que o 5 não é divisível pelo 3? Porque na tabuada do 3 eu não tenho 5. E o 5 se divide por ele mesmo, que vai dar 1, 1 e 1. Agora a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3 são 12. 12 vezes 5 são 60. Pronto. Então, está corrigida a aula do dia 2 de agosto.